Estamos de volta com mais um programa Formando Opinião, aqui pela sua TV Web Estado. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui nos nossos estúdios uma pessoa extremamente carismática, uma pessoa super agradável, que é Luiz Gastão Bittencourt da Silva. O Luiz é o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará. Luiz, seja bem-vindo ao nosso programa Formando Opinião. Obrigado, Marcos. Eu que fico feliz de poder estar aqui, trocar uma ideia com você e conversar um pouco. Muito obrigado. Luiz, me diz uma coisa, como para um empresário, para um líder empresarial como você, representar 35 sindicatos que, na verdade, acaba sendo representando 140 mil empresas no nosso estado? Olha, eu diria que é muito fácil, porque na realidade eu busco coordenar as ações, mas cada um dos presidentes desses sindicatos é que lidera o seu segmento. Eu costumo dizer que nós da federação, eu estou na presidência da federação hoje, o nosso papel não é liderar o setor de asseio e conservação, não é liderar o setor do turismo, não é liderar o setor de livros, o setor de... Não. A nossa é fazer com que esses líderes desses setores possam exercer na sua plenitude a liderança desses segmentos e dar a eles mecanismos de apoio para que eles possam representar. E cada segmento tem o seu líder, tem o seu representante. E a federação busca fazer o papel de interlocução com todos eles e dentro dessa interlocução discutir. Inclusive esse ano, agora em 2015, nós estamos com um programa de fortalecimento do sindicalismo e desses líderes. Em parceria com o Sebrae, nós estamos pegando cada segmento e nós estamos querendo pegar, por exemplo, o setor de autoescolas de veículos. Então nós estamos fazendo junto com eles uma organização daquele setor de gestão tributária, de espaço, para que se crie um manual. A nossa meta é de que no final desse novo mandato, agora em 2018, nós possamos, em cada um desses 35 segmentos, nós termos manuais, dicas e orientações para aquela pessoa, para aquele que já é empresário, possa melhorar a sua empresa. E aquela pessoa que queira estudar um segmento para entrar dentro da nossa base, tenha, dentro de bibliotecas e de apoio, uma organização e um direcionamento de como melhor gerir esse negócio, de como entrar nesse negócio e poder ter o seu próprio negócio. Luiz, qual é a principal bandeira da federação agora para 2015? É justamente essa, é fazer com que cada segmento desses que estão representados por nós, eles possam se desenvolver ainda mais e possam fortalecer-se economicamente em seus segmentos. Junto com isso, nós não desprezamos principalmente os nossos braços operativos, já que nós temos a gestão do SESC, que é o Serviço Social do Comércio, e do SENAC, que é o Serviço de Aprendizagem Comercial. Mas também fazemos parte do Conselho do Sebrae. Então nós buscamos fazer com que todos esses mecanismos possam estar interrelacionados e possam apoiar, acima de tudo, o empresário e o trabalhador desse segmento. E hoje a gente sabe que uma das principais dificuldades que o Brasil, não é só determinadas regiões, mas o Brasil está passando, é o problema de energia, que nós temos aí um reajuste anual de um repasse e custos da ordem de 17 bilhões de reais. Segundo a ANEEL, o aumento médio será de 40%. Como é que você avalia essas medidas diante do aumento desse valor no cenário econômico brasileiro? Olha, nós sabemos que o setor energético vai passar e está passando por uma grande crise. Mas eu diria que essa crise é muito em decorrência da falta de planejamento, de visão de futuro e, em alguns pontos, até de responsabilidade do governo. Você veja o seguinte, nós temos o custo da energia hidráulica, através das hidrelétricas, nós temos o da eólica, temos o da nuclear e temos das termoelétricas. São custos completamente diferentes e necessários para se complementar. Nós sabemos que o custo mais barato ainda é das hidrelétricas. Sim. E quantas hidrelétricas nós construímos nos últimos anos? Qual é a previsão de transposição delas? A energia eólica, que é uma energia limpa e que se vê
dentro de muitos países e já hoje com uma parcela significativa disso. Quanto está sendo investido? Agora, não há um planejamento. E o que acontece? O governo, por falta de investimentos, acaba comprando mais caro. E quem acaba pagando a conta somos nós, consumidores. Porque hoje, como o sistema energético, principalmente da energia, ele é feito através de leilão, você vai fazer leilão dentro do que as distribuidoras estão disponibilizando de fato. Então, as concessionárias como a Coelce aqui, a Light no Rio de Janeiro e outras, elas vão para o leilão comprar o que está disponível. E o que está disponível hoje é cada vez menor. E se nós tivéssemos tendo um crescimento de 10% ao ano, nós já estaríamos numa crise energética porque iria faltar energia. Então, isso tudo faz com que a possibilidade fantástica que nós temos de crescer em vários aspectos no Brasil, principalmente dentro do setor de serviços e dentro da parte de infraestrutura do turismo, que nós crescemos, mas nós não estamos utilizando ainda na sua plenitude o potencial que o país tem. Com as bandeiras tarifárias que vêm justamente com a queda no comércio em janeiro, quais os impactos que já estão sendo observados no comércio? Já existem esses impactos? Olha, ontem eu almoçava com um amigo que é um transportador e que disse que não está transportando quase nada e que não há muitos pedidos que estão sendo feitos agora. Nós estamos aí com várias empresas do comércio com queima, né, que é as liquidações, as famosas liquidações de início de ano, com o saldo de estoque do ano passado. Nós estamos com nível de endividamento ainda alto. Nós estamos nos meses que antecedem o início das aulas e aí nós vamos ter aí agora IPTU, IPVA, matrícula escolar, uniforme, que também faz com que você precise de um recurso extra. Então, a tendência é que nós tenhamos um pouco, não diria com queda, mas eu diria que a expansão vai ser muito difícil. Esse primeiro trimestre, o próprio ministro já está admitindo uma recessão. Eu acho que esse primeiro trimestre vai ser um primeiro trimestre de ajuste de caixa, de ajuste de ações que o governo deveria ter feito há mais tempo e não fez para ganhar a eleição. E agora está vindo a conta. Então, essa falta de sinceridade, de compreensão da população, de que quando você não faz uma ação hoje, no dia seguinte ela vai refletir no seu bolso também, então é complicado. Porque hoje nós estamos vendo uma série de ações com relação e esses aumentos, além do aumento do juro para a pessoa física, inibir o consumo, há também a questão da inflação por conta dos custos demandados, de energia elétrica, como você acabou de citar, de combustíveis, que nós não tivemos baixa de combustíveis. Então, isso vai impactar ainda mais no bolso do cidadão. Então, vamos esperar passar, vai depender muito do comportamento da população nesse primeiro trimestre, para nós sabermos como vai ser. Agora, eu diria que para o governo fazer com que o nosso sofrimento, o sofrimento de toda a população fosse menor, o governo tinha que aprender a cortar na própria carne e acabar com o desperdício, diminuindo cargos de comissão, diminuindo o número de ministérios e fazendo com que o tamanho do Estado fosse menor para que essa conta também sobrasse dinheiro para investimento em prol da população e do coletivo como um todo. O nosso governador, ele cortou verba de secretarias em 20% e variando de 20% a 25%, cortou os repasses para o carnaval, enfim. Você acha que essas medidas vão ajudar também o comércio de um modo geral? Olha, com relação às ações que o nosso governador, o Camilo, tem feito no início do governo, eu diria que elas são louváveis, porque ele está buscando justamente fazer com que o Estado tenha o tamanho que ele possa ter para não se endividar e ter mais capacidade de investimento. Então, isso é necessário ser feito. Então, eu acho que ele está no rumo certo. Se você tem um problema de estiagem, como nós estamos vivendo hoje, é melhor você investir na saúde e na população do que em festas. Embora nós temos que realmente também buscar alternativas, e aí as prefeituras e nós todos, a sociedade, tem que ter a criatividade de buscar fazer com que você tenha também outras formas de ter acesso a essa cultura.
E nós buscamos fazer isso, através do SESC, que é o nosso braço cultural, o nosso braço nessa hora, também chegarmos e vermos ações que possam ser feitas junto com isso. Agora, o impacto disso dentro do governo federal e dentro do Brasil, nós estamos com uma reforma tributária, uma divisão entre os entes federativos cruel. Você veja um exemplo. Durante o período de isenção de IPI, nós beneficiamos quem? A indústria automotiva. Verdade. E da linha branca. Em detrimento de quem? De todos os estados e municípios do Brasil. Não só do Nordeste, porque o Fundo de Participação de Estados e o Fundo de Participação de Municípios, por conta da isenção do IPI, foi prejudicado. Então nós tivemos o recurso que era pulverizado para o Brasil inteiro, para que cada prefeitura, cada estado pudesse fazer seu investimento, sua ação, para beneficiar a sua população, foi tirado do governo federal e não foi reposto a eles, para beneficiar um segmento. Esse segmento perdeu agora esse incentivo. Nós estamos aí com os carros, os pátios das montadoras lotados, abarrotados. Você não consegue justificar que você compre, fabrique um carro no Brasil e esse carro no Brasil ele seja 40% a 60% mais caro do que o mesmo carro da mesma montadora na Argentina. Que ele seja praticamente quase que o dobro do preço desse mesmo carro nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo. Mas por quê? Porque a indústria diz que nós pagamos a conta. É verdade. E nós pagamos essa conta. A carga tributária é extremamente desigual, na verdade. É completamente desigual, mas não é só a carga tributária. Na época do Collor, que ele chamou nossos carros de carroça e ele abriu para você poder importar e comprar carro fora, você se ajustou aqui. E foi quando nós tivemos o primeiro boom de automóvel. Agora, você tem lucro, eu sou empresário, defendo o lucro, todos nós temos que ter lucro, a empresa é feita para ter lucro. Mas esse lucro tem que ter limites e tem que ter uma parcimônia. Por que eu posso comprar um carro, um Jetta, ou um carro na Argentina, metade do preço quase que aqui no Brasil? Nos Estados Unidos a mesma coisa. Então tem coisas aqui no Brasil que você não entende. A própria montadora quer ganhar muito, o governo cobra muito imposto e acaba, quem paga a conta no final das contas somos nós, né, que queremos adquirir aquele além do que quando você investe que todos tenham um carro e você vai, que é importante que todo mundo possa ter teu carro, você prioriza o transporte individual em detrimento do transporte público, faz com que nós tenhamos o caos do trânsito que nós temos e faz com que nós também não tenhamos investimentos necessários à duplicação de vias, duplicação de ruas. Então, o Brasil tem ainda uma gama de necessidades de infraestrutura viária, aeroportuária, em todas as cidades do Brasil, principalmente interligando as cidades do interior e criando infraestrutura no interior para que você possa lá levar a vida e desenvolvimento. O que você acha que realmente precisa urgentemente para melhorar a estadia do turista aqui em Fortaleza? Olha, você veja o seguinte, o turista em Fortaleza, ele chega em Fortaleza e muitas vezes ele vai pega um ônibus e vai até Morro Branco, passa um dia em Morro Branco e volta, vai até um dia em Canoa Quebrada, vai um dia no Cumbuco. Então, quer dizer, ele acaba fazendo viagens e voltando para ter aqui. Se você for ver, hoje o nosso cartão postal, que é a Praia do Futuro e a Praia do Meireles, são praias que precisam ter uma requalificação urbana. A obra da Beira-Mar iniciou, mas não terminou. Espera-se que você possa reestruturar aquilo ali para devolver a Beira-Mar para nós todos. Porque hoje nós temos um litoral fantástico, uma praia fantástica como a Beira-Mar, mas as pessoas que moram, inclusive, em frente à Beira-Mar não frequentam aquela praia. Tem vários aspectos que você tem que ver. Você veja o seguinte, uma das regiões do estado que mais cresceu nos últimos anos tem sido a região do Cariri.
Qual é um dos grandes indutores do crescimento da região do Cariri? São as universidades. As universidades se instalando lá, você criou uma bolsa, hoje você tem uma quantidade enorme de alunos, professores que vieram daqui do Ceará e de várias outras partes do Brasil para se colocar lá. Então, o mercado do Cariri, imobiliário, hoteleiro, restaurantes, cresceu de forma fantástica. E não foi nenhuma indústria. Então, e uma infraestrutura que precisa ser revista e expandir. Nós vamos sempre nos debater que os nossos crescimentos, eles estão vindo... aquele ditado, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Eu não vou fazer uma infraestrutura em Flecheiras porque ainda não tem turista. E não tem turista porque não tem infraestrutura. Então, o que tem que vir primeiro? Eu acredito que você primeiro precisa dotar de uma infraestrutura para normalizar, para não acontecer o que acontece hoje em Flecheiras. Você pega hoje quase 2 quilômetros de praia, que só quem tem lote na frente da praia tem acesso à praia. O lote de trás não tem acesso à praia, porque está tudo colado um no outro. Faltou planejamento e faltou infraestrutura urbana para dar. E aí o que acontece? O lote da frente da praia vale um valor, o de trás vale um quinto, porque não tem acesso à praia. E você perde toda uma... A falta de planejamento, a falta de urbanização, a falta de visão de infraestrutura e dessas ações faz com que você perca em todos os lados. E aí, alguns ganham em detrimento de todos. Nós não temos, infelizmente, uma visão de que o coletivo deva se prevalecer em cima do individual. Como você, representando tantos sindicatos e tantas empresas, na sua visão, o que é que você espera de 2015? Olha, nós sabemos que 2015 será um ano de ajustes. E por ser um ano de ajustes, é um ano que poderá trazer crises setoriais. Se nós temos o que a gente chama de meio circulante, todo mundo tem a massa, né, que movimenta a economia. Eu tenho uma disponibilidade, você tem uma, o outro tem outra, todo mês a economia joga e você vai comprar todo mês dentro do... Então você prioriza as suas compras entre alimentação, entre vestimenta, entre aluguel. Então você administra esse processo. O comércio como um todo, na hora que você tem um ano de ajustes, você freia um pouco isso, você vai priorizar. Eu vou comprar um sapato novo ou eu vou sair e ir para um show. Então, quer dizer, isso vai depender muito do dia a dia das pessoas, do desenrolar das pessoas. No comércio como um todo, eu acho que nós vamos ter, embora pequeno, nós vamos continuar tendo crescimento. Mas alguns setores vão ser mais afetados. Então, aquela questão da compra de uma casa nova, de repente você, em vez de comprar uma casa, você vai preferir reformar a que você está. Então, isso vai afetar um segmento. Então, é relativo. O setor atacadista, ele acaba se tendo mais poder de se resolver do que o varejista. O varejista, como ele tem uma limitação maior, né, de ação, ele vai sofrer mais. Então eu diria que o setor varejista vai ter que trabalhar muito próximo da sua clientela, e aí não só no comércio de bens, mas no comércio de serviços, nós temos que estar o tempo todo nos reinventando e nos olhando, e principalmente olhando a clientela. Você não acha, Luiz, que a falta da qualificação de mão de obra dificulta muita coisa na nossa cidade, no nosso estado, até mesmo para o turista? No Brasil se fala muito em falta de formação de mão de obra. Eu diria o seguinte, existe sim uma necessidade de formação de mão de obra, mas existe também, e aí eu não posso deixar de salientar isso, de profissionalização e de organizacional e de nós próprios empresários. Nós empresários, nós temos que ter a consciência de que o nosso negócio precisa estar permanentemente sendo analisado, revisto e reacompanhado. E muitos empresários não fazem isso. Né? Tem aquele velho ditado que é o olho do dono que engorda o boi.
Então tem muito empresário que tem um negócio, mas não está lá dentro, não acompanha. Entrega o negócio e o negócio vai a esmo. Então, quer dizer, existem outros empresários que se destacam, mas você vai ver ele está lá dentro do negócio dele o tempo todo, ele mesmo liga, ele acompanha, ele vê. Nós estamos numa sociedade e Fortaleza cresceu muito nos últimos anos e nós temos aí hoje já uma competitividade e um mestiço muito grande de empresas locais e de empresas de fora. Você tem todos os segmentos, você tem parâmetros. Nós temos dentro do varejo um dos segmentos mais, que eu diria que mais se profissionalizou e cresceu nesse período, foram os supermercados. Você vê que as empresas cearenses conseguiram se transpor a todas essas mudanças através de redes, de super-redes. Algumas redes cresceram, diminuíram, mas todos buscaram se reorganizar e se profissionalizar para fazer frente à concorrência que vinha. A concorrência é salutar, sem dúvida, quando ela é justa. Mas no final das contas ela acaba tributariamente sendo extremamente injusta. Porque no mesmo segmento você pega um segmento de uma empresa, de um Extra, por exemplo, e de um supermercado menor. Eles vendem a mesma coisa. O percentual da mão de obra é muito maior na empresa de supermercado pequena do que no grande. Sim. E isso faz, mas o imposto é o mesmo. Depois dos 3 milhões e 600, o imposto é o mesmo. Bom, amigos, vocês viram a nossa entrevista e foi um papo extremamente agradável com essa pessoa simpática, carismática, que é Luiz Gastão Bittencourt da Silva, que é o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará. Luiz, as nossas câmeras, os nossos microfones estão à sua inteira disposição para as suas palavras finais nessa entrevista, e eu já quero, de antemão, te fazer um convite para daqui a uns meses a gente poder bater um papo novamente sobre a situação do comércio, do turismo, sobre tudo que vem sendo desenvolvido ou vai ser desenvolvido ao longo desses meses pela frente. Eu que agradeço a oportunidade, esse papo maravilhoso aqui com você, agradeço a todo o sistema do Estado e dizer que estou à disposição. Eu acho que depois desse primeiro trimestre nós vamos ter já um horizonte melhor do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Até porque nós tivemos muita sorte, porque hoje o mundo está extremamente líquido, com dinheiro para cá, e como nós aumentamos muito a taxa de juros, pode ser que venha mais recursos para cá e a gente possa passar essa chuva que nós vamos ter aí, mas que esse primeiro trimestre vai ser de chuva. Bom, amigos, está prometido, passado esse primeiro trimestre, no segundo trimestre nós vamos ter mais um programa Formando Opinião com o Luiz Gastão Bittencourt da Silva, que é o presidente da Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, onde a gente vai abordar como vai estar daqui a 3 meses essa situação. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por estar novamente conosco e até o próximo Formando Opinião.